que a pessoa teve essa ideia. Você tem que perguntar para você, onde é que apareceu isso? Você tem alguma autoculpa? Autoculpa é perda de tempo. Se uma pessoa tem autoculpa por um erro que ela cometeu, o que ela deve fazer? Ela deve procurar arranjar um jeito de praticar um ato que possa compensar aquele erro cometido. E, se for possível, com as mesmas pessoas ou pessoas mais ou menos assemelhadas, e atos que sejam mais ou menos dentro daquela linha de conhecimento, para ficar, então, tudo bonitinho um em cima do outro, certinho, adequadamente. Agora, Alinor, eu estou vendo que você está aqui. Não tem ninguém lá agora? Como é que está? Você sabe que ele é que toma conta lá das nossas coisas. Mas lá tem gente, né? Tem, está tudo firme, né? Como é que é? Já inauguraram ontem lá a exposição? Não, hoje. Ah, vai ser hoje. Ah, então tá. Então tá. Porque ontem eu vi, a Miriam esteve lá, estavam começando a preparar a situação. Você sabe que vão ter umas exposições diferentes lá, com as crianças, tudo, né? É interessante o assunto. E hoje é sábado, tem muita gente lá, vai ser bom. Vai ser positivo. É. Pode falar. Aqui na página 9, o item 1, abstração, concretude, lógica, abstração, razão. concretude, lógica e razão. Esse lógica, razão é uma gradação? Até um certo ponto é o seguinte, por exemplo, lógica e razão. Na questão abstração e concretude, você pode ter uma lógica, mas pode ser que você não tenha razão. Para você, a sua lógica não combina com a do Losch, ele falou. Sim. Então, é nesse sentido que você está usando lógica. Você está entendendo? Lógica. Então, veja, é uma abstração com a concretude. A concretude é quando o negócio assenta da unanimidade, ou pelo menos um consenso temporário. Então, aí é que vem a razão. De modo que você pode ter uma abstração lógica, mas não tem uma concretude racional. Para você foi lógico, mas na verdade não é. Entendeu aí? Sim, pode ter um processo de distorção cognitiva para a pessoa que ela tem lógica, para os outros não tem lógica. Isso é da psicologia cognitiva. Sim. Hoje. Está na moda essa psicologia aí de vocês. É. Esse é um caminho, a saída. Professor Valdo, sim. Eu tenho uma pergunta do verbete antagonismo midiático. Pode ser? Sim, pode ser. Então, na exemplologia, estava assim, antagonismo midiático moral. Os problemas entre o apego e o desapego no micro-universo intraconsciencial da consciência. Sim. O que você quer saber? Eu não entendi bem. Assim, eu queria um Dá exemplo. aqui, deixa eu ler aqui. Antagonismo midiático moral. Os problemas entre o apego e o desapego no micro-universo interconsciencial. O problema todo é o seguinte, por exemplo, o povo, de modo geral, tem muito problema com esse negócio de apego e desapego. Por exemplo, as religiões querem que todo mundo seja desapegado e dê tudo que a pessoa tem para a religião. Então, as seitas, então, são especialistas nisso. É verdade ou não é? Vocês estão vendo isso aí todo dia. Tem cara até que depois sai da seita, que vai para o tribunal para reaver os bens que ele cedeu na hora que ele estava doido lá e fanático pela seita. Então, veja, é um problema entre o apego e o desapego. Agora, as religiões, a maioria fala em desapego devido a isso. Mas eles estão errados. Tanto a pessoa apegada quanto o desapegado estão errados. Por quê? A vida não é assim. É o negócio vamos dizer, do antagonismo e o problema da assimetria. Tem coisa na vida que você tem que ser desapegado e tem coisa que você tem que ser muito apegado. Então, por exemplo, uma pessoa, vamos dizer, ela é desapegada. Então, ela vai dar um rim para o Eusébio e vai dar o outro rim para a Marieta. Ela vai ficar sem rim, ela morre. Que desapego besta é esse? Ela se suicidou para ajudar os outros? Você entendeu aí o caso? Olha o apego. Ela tinha que ter o apego, pelo menos, para um rim. Porque sem os dois, ela ia morrer. Está bem claro isso? Ou preciso explicar mais? Agora, esse está no midiático, porque isso aparece muito nas matérias. Ah, demais, tem demais. Agora, veja, você olha depois lá, que no midiático tem a fonte disso aí. É só olhar lá que tem coisa parecida. Lá é enorme, né, a bibliografia, você viu, né? É de propósito.
para clarear isso aí mais. E outra coisa, a gente está usando exemplos que foram outros que fizeram, os fatos foram outros que observaram, a gente está mostrando. O ideal é sempre assim, é você usar terceiro para isso. Não é usar a mão do gato, mas é bom que seja outra pessoa, porque, você está entendendo? Dá muito mais cachê, muito mais moral, muito mais posicionamento equilibrado para a pessoa quando usa outros exemplos com outras pessoas, que a situação é diferente. Quem é que está? Pode falar, Flávio. Numa reconciliação, daí é mais indicado deixar por um tempo o antagonismo de lado, ou ele pode até... Reconciliação na minha terra não pode ter antagonismo. Tem que ter... É isso? Você já está começando a falar o troço errado aí. Exato. Não, era isso que eu queria saber se... Reconciliação é a concordância. É exterminar o antagonismo, tá certo? Chama-se fazer as pazes. Fazer as pazes é o even, é ficar igual, entendeu? Equilibrar, é topar. Topas ou não topas? É aquele negócio. Como é que é? Está claro? Tá perfeito. Uhum. É por aí. Mas, olha, tem alguém mais que esteja com o microfone? Como é que nós estamos? Hoje, é você? A questão da personalidade consecutiva, ela é mais comum do que a gente pensa, na verdade, não é? O problema nosso é que nós somos amauróticos. Estou usando aqui a expressão. Amauróticos. Nós somos cegos, a gente não vê isso. Por quê? Devido ao processo de parapsiquismo e o problema de parar para refletir. Se a pessoa começar a refletir, ela vai ver um monte de coisa. Qualquer um na vida vai examinar isso. Principalmente se essa pessoa viver um pouco mais tempo. Isso que eu ia falar. Quer dizer, agora, outra coisa, esse negócio de viver mais tempo não quer dizer nada. Porque você pode ter visto uma pessoa que tinha 40 ou 50 anos de idade, mais de idade do que você. Ela dessoma e você ainda está bem lúcido, sabendo de tudo, e vê aquilo tudo a caminhar na sua frente. Então, isso é relativo também, tá certo? O problema de ter uma exigência para a pessoa saber uma personalidade consecutiva, que a pessoa tem que ser de idade, não, isso é relativo. Uhum. Tá certo. Eu estava pensando assim, devido até mesmo às interprisões, muita gente nasce, renasce, nasce, renasce, e está dentro daquele grupo. Né? E acontece muito disso, até das recomposições. Agora, uma coisa muito estranha que tem nisso tudo são duas coisas sérias. A primeira, há o problema da árvore genealógica, mas há os processos dos adventistas da árvore genealógica. Então, uma pessoa não pode ficar presa só nos galhos daquela árvore. Tem coisas laterais ou colaterais, são os adventistas. Sabe como é que é? Isso tem que ser levado em consideração o tempo todo. Uma outra coisa séria é verificar que uma pessoa de uma vida para outra, ela pode aparecer totalmente diferente. E tem algumas coisas dessas que a diferença é tão flagrante, tão grande, que você não pode nem falar por causa disso. Pensa bem. Olha lá o livro que Cristo espera por ti, é baseado nesse problema. Valdo, sobre esse assunto da personalidade consecutiva, entre a sua vida, essa no final do século XIX, e aí a atual, que foi um período de talvez uns 3, 4 décadas, você chegou a ser personalidade consecutiva de alguém que estava vivo lá no final do século XIX e continuava vivo em 1930, 1940? Tem ideia disso? Eu mesmo. Alguém que acompanhou os dois Valdos. Alguém que... Não, sim. Na mesma... Sim. O Chico Xavier era minha mãe. Mas na mesma, né? Que o Chico Xavier era minha mãe. A pessoa continuou viva. Te viu num corpo e te viu agora no outro. Não teve ninguém. Que eu lembro, não teve ninguém que tenha me falado qualquer coisa disso, não. Agora, o Chico Xavier sabia, mas ele também morreu. Agora, Valdo, para a gente identificar também, aqueles 100 itens que você falou, para fazer comparação, ajudam, né? Ver o temperamento, intenção. Olha, aquilo é para começar. Para começar. Agora, eu acho que o negócio é a pessoa estudar profundamente um dos meus livros. Qual? Consensograma. Se a pessoa começar a estudar o consensograma, ela vai começar a entender isso.
Agora, a segunda coisa, o que é que a pessoa deve fazer? Tem uma outra coisa que eu já falei aqui muitas vezes. O que é? Estudar biografia. Para a pessoa entender mais a natureza humana, como é que as pessoas vivem, quais as reações humanas que as pessoas têm. Uma pessoa que já leu muita biografia,